noite, pessoal. Boa noite, Gabriel. Tranquilo? Aleluia. Glória a Deus. Yamanasha Kantarayandarabaça. Janamanasa Yandakantara Shirianamantas. Boa noite. Quero falar um pouquinho hoje, gente, sobre as coisas que nós podemos fazer para ter mais do poder de Deus na nossa vida. Eu queria começar lendo com vocês, pessoal, o Salmo 1, tá bom? Salmo 1 vai falar sobre quão feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Acolhe o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. Amém? Esse foi o primeiro capítulo, né, que eu gravei quando eu me converti. Então eu tinha uma Bíblia ali, uma Bíblia mais velha, né? E pequenininha e tal. E logo quando eu me converti, eu peguei essa Bíblia e abri no Salmo 1. E logo de cara eu gostei, eu nem sabia, né? Isso era um salmo famoso, um salmo conhecido. E ali eu comecei a ler, comecei a meditar na palavra de Deus. E através daquele salmo. E até hoje ele é um dos meus salmos preferidos, se não o preferido. Tá bom? E pessoal, uma das marcas do rio é que por onde ele passa, ele deixa vida. Onde o rio passa, onde o rio de Deus passa, ele deixa vida, ele transmite salvação. Por exemplo, vamos supor que você tivesse uma área deserta, uma área seca, e ali você colocasse para passar um rio, você bombeasse água para aquela área, e ali começasse a correr água por aquela área. Você iria perceber que depois de um tempo, aquela área estaria cheia de árvores, cheia de frutos, cheia de vida. Animais viriam para aquela área, simplesmente porque você colocou água ali no meio. Sabe, o que eu percebo conosco é que o que Jesus fez com a gente foi colocar água no meio. Então assim, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem Cristo, nós estávamos sem a vida de Deus em nós. Mas Jesus veio e simplesmente Ele colocou água na nossa vida. Jesus veio e simplesmente colocou água na nossa vida. E agora nós temos a condição de produzir vida. Agora nós temos a condição de gerar frutos para Deus. Sabe, lá em Romanos, eu vou ler com vocês Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Que vai falar sobre agora uma nova vida que nós temos. Uma vida que agora produz fruto. Mas o fruto que nós damos é um fruto para Deus. Vai falar assim, ó.
assim como vocês ofereceram os membros do corpo de vocês em escravidão à impureza e à maldade que leva ao pecado, ofereçam-os agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto você escolhe agora das coisas que vocês se envergonham? O fim delas é morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês escolhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, o que aconteceu com a gente, pessoal, quando nós nos convertemos? Quando nós nos convertemos, nós paramos de dar fruto para o pecado, de dar fruto para a morte. E nós passamos a dar frutos para Deus. E o fruto para Deus, ele tem uma característica. Ele é um fruto de santidade e ele leva à vida eterna. Tá bom? Então, como eu estava falando com vocês, pessoal, quando Jesus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele veio para nos dar uma nova natureza, sabe? A Bíblia diz que o homem é necessário nascer de novo. Então, assim, você tem uma velha natureza que vai te levar a dar frutos para o pecado. E esses frutos, eles vão gerar morte. Mas quando Jesus vem, ele coloca em você uma nova natureza. Essa nova natureza, ela passa a gerar vida na sua vida. Essa nova natureza, ela passa a te dar vida. E vida não é apenas vida eterna de salvação. Vida é um lugar em Deus onde nós podemos entrar, onde nós podemos viver como Cristo viveria. Sabe? Então, como Cristo viveria se Ele fosse você? Então, é a mesma vida que você pode ter. Porque a herança que Jesus deixou para a gente é uma vida como a dele. Então, por exemplo, Jesus era uma pessoa curada, então nós podemos andar em cura. Jesus era uma pessoa próspera, então nós podemos andar em prosperidade. Jesus, ele andava no poder de Deus, então nós podemos andar no poder de Deus. Jesus, ele andava em liberdade, então nós podemos andar em liberdade. Faz sentido? A vida que nós vivemos hoje é uma vida que Jesus viveria se ele fosse você. Por que eu falo se ele fosse você? É porque Jesus tinha uma identidade própria, assim como você tem. E ele não vai tirar a sua identidade, ele não vai mudar a sua identidade, o que ele vai mudar é o seu caráter. Ele vai viver em você e através de você, mas você vai continuar sendo você. Bom, e a Bíblia diz que o fruto que nós colhemos hoje, ele leva à vida eterna. Então, o rio de Deus começou a passar na nossa vida. A vida de Deus, a nossa vida estava no deserto, mas aí o Senhor colocou o rio dele para passar na nossa vida. E agora esse rio que está passando ali no deserto, ele está produzindo frutos, está produzindo árvores, está atraindo animais para aquele lugar, está atraindo pessoas para aquele lugar, está produzindo uma cidade. Simplesmente porque aquela vida que um dia ele colocou dentro de você, agora ele está florescendo. Bom, a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E se você já viu um grão de mostarda, ele não é muito grande. Na verdade, ele é muito pequeno. E a Bíblia compara o reino de Deus a um grão de mostarda. E por que a Bíblia compara isso? Jesus fala. Ele fala que, mesmo sendo tão pequeno, quando o grão de mostarda ele é semeado, depois ele se torna uma grande árvore, que é uma das maiores hortaliças. Então, o que Jesus está falando? O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está falando da progressão das coisas de Deus na nossa vida. A progressão da semente que Deus plantou no nosso espírito, que foi o nosso novo nascimento. Nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura. Jesus plantou uma semente ali no nosso espírito e essa semente está germinando.
essa semente que Jesus plantou ali no nosso espírito, ela está germinando e ela está crescendo e ela está gerando vida. Amém? E o reino de Deus não é para frouxo, o reino de Deus não é para aqueles que temem, sabe, desenvolver a sua nova natureza. O reino de Deus não é para frouxo, não é para aqueles que têm medo de orar, que têm medo de buscar, que têm medo de orar em línguas, que têm medo de jejuar. Sabe, o reino de Deus não é para essas pessoas. O reino de Deus é para aqueles que se dispuseram a entrar nele, se dispuseram em se aprofundar nele, e eles não estão preocupados, sabe, com o que A ou B vai pensar. Mas eles são decididos a desenvolver a nova natureza que está dentro deles. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. O reino de Deus ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então você quer se apoderar do reino de Deus? Você quer que o reino de Deus se desenvolva na sua vida? Então você precisa orar. Principalmente orar em línguas. Porque a oração em línguas... E aí, Mari, beleza? A oração em línguas ela vai desenvolver o seu espírito. Te levar a crescer e a se edificar nas coisas de Deus. Para que essa semente que está dentro de você, ela vá sendo desenvolvida. Você possa colher mais frutos. Amém? Você possa colher mais frutos. Você possa colher do plano de Deus para a sua vida. Colher das coisas que o Senhor planejou para você. Amém? Eu não sei você, mas quanto mais eu ando com Jesus, eu percebo o quanto eu preciso colher, o quanto eu preciso mudar, sabe? Porque colher no reino de Deus está relacionado com mudança de caráter. Colher no reino de Deus está relacionado com mudanças internas que vão ser mudadas, que vão ser como se tivesse um programa funcionando dentro de mim. O Espírito Santo vai lá e atualiza esse programa. E eu posso hoje operar de novas formas. Porque eu me tornei uma nova pessoa. Por exemplo, eu não conseguia perdoar, mas o Espírito Santo foi lá e mexeu dentro de mim. E hoje, com esse novo programa, com esse novo aplicativo, eu consigo perdoar. Eu não conseguia ter paz, mas o Espírito Santo vai e mexe dentro de nós e agora eu passo a ter paz. Faz sentido? Então, assim, à medida que o Espírito Santo vai te mudando, também é à medida que você passa a colher as coisas de Deus. Sabe? Tudo que você colher, tudo que o Espírito Santo produzir dentro de você, vai ser puramente Jesus Cristo e este crucificado. Tudo que o Espírito Santo produzir dentro de você vai ser puramente Jesus Cristo e este crucificado. Jesus, ele vai produzir ele mesmo dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. Bem? Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, que semelhantemente o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. E a Bíblia continua falando, e os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, dentre muitos irmãos. Amém? Então, assim, Deus, o desejo de Deus é que nós nos tornemos como Jesus.
O desejo de Deus é que a imagem do seu Filho seja plantada no nosso interior. E nós nos tornemos nova criatura, onde nós ainda não somos nova criatura. Nós possamos nascer de novo, nas áreas que nós precisamos nascer, nas áreas que ainda não foram transformadas, mas que o Espírito Santo está trabalhando dentro da gente para nos transformar e nos tornar exatamente como Jesus. E quando nós nos tornamos como Jesus, ali há um encontro de natureza. Porque quando Ele me transforma, Ele me torna alguém espiritual. E quando Ele encontra uma natureza espiritual dentro de mim, Ele pode comungar, Ele pode ter comunhão. Então, quando eu fui transformado pelo Senhor, há um mês atrás, ontem, hoje, Ele está encontrando mais formas de comungar comigo. Amém? Foi isso que Ele disse para a mulher samaritana. Ele falou, Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Ele estava falando ali para aquela mulher? Ele estava falando para ela, olha, em Jerusalém e neste monte, as pessoas ainda não estão me adorando em espírito, mas a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque agora eles terão uma nova natureza. Porque agora eles terão um novo modo de viver. Amém? Porque uma nova natureza significa um novo modo de viver. Uma nova natureza significa uma nova forma de ver a vida. Uma nova forma de viver a vida. Sabe, Jesus, Ele proveu na cruz mudança de vida. Jesus, Ele proveu na cruz tudo que eu e você precisávamos para mudar. Então, assim, o que você precisa para mudar hoje? Sabe, o que você precisa para se tornar uma nova criatura? O que você precisa para nascer de novo, de novo? Eu quero dizer que Jesus proveu para você. Sabe, eu quero dizer que Jesus proveu o que você precisa para ser transformado e se tornar comum. Mas Ele espera que de você trabalhe. Ele espera que você trabalhe. Ele espera que o seu interior seja trabalhado nele, transformado nele, moldado nele, até que você esteja sendo a imagem do Senhor. Amém? Continuar lendo com vocês aqui, gente. Lá em Romanos, tá? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, tudo que você olhar nesse mundo, tudo que você olhar no mundo, você vai perceber que está em decadência. Olhe para o mundo agora e veja como o mundo está em decadência. Olhe para o mundo e veja como as pessoas estão morrendo. Olhe para o mundo e veja como a natureza está sofrendo. Olhe para o mundo e veja como as doenças aumentam. Olhe para o mundo e veja como
as trevas, sabe? A magia negra, a feitiçaria está aumentando no mundo. Sabe, o mundo está em decadência. Mas a Bíblia fala que sobre ti resplandece o Senhor. A Bíblia diz em Isaías, a escuridão cobre a terra e os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor. Amém? Então nós somos filhos da luz. Nós não somos filhos das trevas. E na nossa vida, na minha e na sua vida, as coisas elas não estão em decadência. Na minha e na sua vida, as coisas não estão em decadência. Ou seja, a decadência, a própria natureza criada será libertada da decadência em que se encontra. E receber a gloriosa liberdade de quem? Dos filhos de Deus. Da sua liberdade. Então, ao mesmo tempo que o mundo está em decadência, esse mundo está em decadência, você não está em decadência. Você está se renovando dia e dia, de glória em glória, na imagem do Senhor. Você está se tornando melhor. Você está se tornando mais bonito, você está se tornando mais rico, você está se tornando mais sábio, você está tendo mais paz, a sua mente ela está melhor. A forma que você vê a vida está melhor. Sabe, o seu modo de viver está melhor. Você está crescendo. À medida que você vai orando em línguas, sua vida não está piorando. Muitas pessoas, pessoal, elas começam a orar em línguas e elas param porque elas acham que estão piorando. Mas na verdade não. A sua vida ela não está piorando. A sua vida ela está melhorando. E por isso que Jesus te deu o Espírito Santo. Para que agora, ao invés de piorar, ao invés de entrar em decadência, você possa começar a melhorar. Ao invés daquela área que está ruim na sua vida se tornar pior, aquela área que está ruim na sua vida, ela vai se tornar curada. Você vai sair da decadência, você vai entrar para a melhora, para a cura, para a saúde. Amém? Deus tem melhora para você. Deus tem melhora para a sua vida. Sabe, Deus tem melhora para a sua mente. Eu declaro que pessoas que vão ver essa live terão a mente curada. Sabe, pessoas que entrarão nessa live terão a mente curada. Terão um entendimento curado. Terão uma nova forma de ver a vida. Sabe? Eu não sei você, mas eu quero uma nova forma de ver a vida. Eu quero ver a vida de forma diferente. Eu quero ver a vida exatamente como Jesus veria. Eu quero viver a vida... E aí, Daniel? Eu quero viver a vida exatamente como Jesus veria. E a Bíblia diz, lá em João, no capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 80. Lucas, capítulo 1, versículo 80. A Bíblia vai falar, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Presta atenção. Olha que coisa interessante. Jesus crescia e se fortalecia em espírito.
Jesus vivia e se João Batista vivia, crescia e se fortalecia em espírito. Agora vamos ver Jesus. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ao mesmo tempo que há um desenvolvimento de João Batista, também há um desenvolvimento de Jesus. O que João Batista fala? João Batista fala da nova natureza em nós. Ao mesmo tempo que a minha nova natureza, ela vai desenvolvendo. Amém? A presença de Deus em mim, Jesus, ela vai aumentando. À medida que eu desenvolvo o meu espírito, eu vou sendo mais cheio da presença de Deus. À medida que eu oro em línguas, eu me enchendo do Espírito Santo, vou sendo cheio da presença de Deus. Hoje eu fiz um vídeo, né, conversando com vocês. Aí, gente, é o que eu quero, cara. Eu quero andar mais no poder de Deus, sabe? Eu sei que Deus tem mais pra mim. E assim, eu sou muito sedento pelas coisas de Deus. Eu sou muito sedento pelas coisas de Deus. Sou muito desejoso de conhecer o Senhor. Ultimamente eu tenho estado sedento por andar no poder de Deus, conhecê-lo segundo o seu poder. Amém? E é isso que eu quero para minha vida. Desenvolver o meu espírito, ser cheio da presença de Deus. Desenvolver o meu espírito, ser cheio da presença de Deus. É isso que eu quero para mim. E eu sei que se eu orar em línguas, eu vou desenvolver o meu espírito. Eu sei que se eu orar em línguas, o meu espírito vai se desenvolver, vai crescer. O meu espírito vai estar mais perto de Jesus. Amém? Então a mensagem que eu quero deixar para você hoje é: desenvolva o seu espírito. Se enche do Espírito Santo. Jesus virá e vai te encher. Desenvolva as práticas espirituais dentro de você. Jesus virá e vai te encher. Cuide de desenvolver o seu relacionamento com o Espírito Santo. E Ele vai cuidar das manifestações que precisarem acontecer na sua vida. Amém? Não deixe claro de orar em línguas constantemente, porque essa é uma ferramenta que vai nos levar cada vez mais a novos níveis em Deus. Amém?